Nós estamos estudando e compartilhando e conversando sobre o reino de Deus na perspectiva do livro de Mateus. E eu e o Saulinho resolvemos fazer juntos, de forma como Jesus fazia, né? Se você observar bastante Jesus, ele ensinava profundamente mesmo quando ele se sentava. Quando ele fazia sentado, sem pressa, né? Quem dera a gente pudesse assim ter uma concepção e uma visão das pessoas de Deus, que são de Deus, são da igreja, de não correrem com essas coisas, senão não se aprende. No reino de Deus é sempre, mas não tem pressa. A não ser em ordens específicas que ele dá, eu tenho pressa disso, aí você vai lá e faz com pressa. Mas fora isso é tudo planejado, tudo já. Então a gente sentando aqui, a gente responde perguntas, conversa, né? Coisas que eu aprendo. Hoje eu estava lá, né, em Nilce, cortando os negócios lá de aniversário, estava estranho, e eu lá estudando. A hora que eu via 4h30 da tarde, comecei antes do almoço. Então, assim, para falar o tanto que eu até disse a ela, acho que você se lembra bem, nossa, mas eu acho delícia esse negócio aqui, para mim não tem gozo maior. E é assim. Então você tem que dar tempo para Deus entrar no seu coração, além de habitar lá, mas fazer assim alicerces, vai melhorando a perspectiva do reino, a gente vai corrigindo, vai vendo as coisas. Eu aprendi tanta coisa hoje aqui, tem tanta coisa, e eu quero que nós leiamos esse texto das bem-aventuranças, viu, Saulinho? E a gente vai ver até onde vai, né? Então, a gente vai sempre ler, enquanto a gente não terminar as bem-aventuranças, nós sempre vamos ler o parágrafo delas, para a gente ir entendendo como é que é. Tá bom? Vamos lá, Mateus 5. E eu quero que vocês todos aqui, todos os irmãos e irmãs, vocês têm que ter total liberdade de falar assim, peraí pastor, e isso assim? Aí pode ser que a gente esteja no meio de um assunto, você termina aquele, mas certamente a sua indagação será relevada, né? Porque você sair daqui assim, cheio, sabendo, ou pelo menos se você não souber, a gente vai mais. Vai pesquisar, vai ver o que os estudiosos dizem sobre o texto, sobre o original, e que contexto que foi falado. A gente já aprendeu tanto até 4, né? Até o Mateus 4, a gente aprendeu tanto sobre a tentação, sobre as coisas que Satanás falou, o que ele propôs, por que propôs, como é que era o tempo, se era no pináculo mesmo, se foi figurado, essas coisas todas. E agora estamos aqui nas bem-aventuranças, né? Que vocês começaram com o Saulinho quinta-feira passada, eu estava em Belo Horizonte. Então vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aí, foi assentar. Então, a gente já viu isso aqui, como é que foi. Pelo menos tem um clue, né, como diz o inglês, uma ideia. Então ele não pegou um microfone, agora bem-aventurado, não. Ele como se assentasse, foi passando as instruções. Né? Aproximaram-se os seus discípulos, já vimos também, e ele passou a ensiná-los. Lembram aí qual era o alvo de Jesus em Mateus mesmo a respeito do reino? Lembra comigo? Ensino, cura, libertação. Isso. Ensino, cura, libertação. Esse é o alvo de Jesus. Mas me parece que ele dá prioridade, que eu dou prioridade, e o Saulinho dá prioridade aqui na vídeo para ensino. Quando se dá prioridade à cura ou libertação na igreja do Senhor e não ao equilíbrio com o ensino, você pode até encher a igreja, ter 1000 membros, mas o povo fica raso. E eu não quero que você fique raso. Eu quero que nós sejamos um povo profundo, que entenda mais da palavra de Deus.
Porque no conhecimento é que você não é confundido, não é destruído, inclusive. Entendeu? Aí você vai aprender muitas coisas, né? Aí ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, Jesus dizendo, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que viveram antes de vós. Exatamente. Então, a semana passada, Saulinho estava me dizendo que vocês foram no versículo 3, né, Saulinho? Podia dar um bird's view, assim, uma visão geral. Semana passada nós começamos a pensar, no geral a gente falou quando pensamos no reino de Deus, qual a proposta das bem-aventuranças? Se a gente pudesse escolher um título para todas elas, sem dúvida nenhuma seria as características do cidadão do reino de Deus. Se você é um cidadão do reino, se você entende isso, a gente já falou disso em outro momento, a estrutura de um reinado, como é que funciona, sem dúvida nenhuma, entender e viver essas bem-aventuranças diz respeito a que você está e vive o reino. Essa é a primeira coisa. E aí, uma outra coisa muito importante que nós falamos é que as bem-aventuranças, elas não é uma proposta, uma equação para falar de salvação. Ou seja, é além da salvação. Isso aqui não é salvação. Isso aqui é a proposta de uma vida nova, uma novidade de vida, uma vida que está nascendo de novo. A salvação já veio. Depois que eu sou salvo, como é que eu desenvolvo a minha salvação? A gente começou a pensar esse termo, desenvolver a salvação, né? Então isso foi a introdução para a gente pensar e é bem interessante. E aí nós chegamos no 3, né? Foi muito precioso, nós ficamos à noite aqui pensando só o que é ser humilde de espírito, que proposta é essa, né? A gente viu inclusive em outras versões, que é na NVI, que fala pobres de espírito. E do nosso entendimento, a nossa conclusão girou em torno dessa disposição de entender que eu não tenho nada a oferecer. É um processo de me colocar na dependência plena de quem Ele é, para que Ele possa ser em mim aquilo que não tem condições de eu ser, da minha vida, da minha existência, poder continuar ou poder ter um sentido sem a presença dele. Por isso que é muito interessante, outra característica do versículo 3, é que aqui é a porta de entrada do reino, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. A primeira bem-aventurança já trata direto como consequência o reino. É a porta, é o portal, está ali a porta. Então essa é a primeira, né? E aí, eu quero chamar a sua atenção também, nós começamos a falar um pouco disso, como que essa primeira bem-aventurança, ela nos coloca num movimento que nós não estamos acostumados. E eu acredito muito, hoje até lendo o Oswald Chambers, ele falou disso fabulosamente bem,
que era o valor do processo. Jesus não está interessado no conceito de resultado que eu e você temos. Isso é extremamente importante. Porque na nossa mentalidade geral, hoje, jornalismo, advocacia, jocuneiro, evangelismo, missões, trabalho manual, contribuição, qualquer coisa, lembra que isso que o Saulinho acabou de falar não conta. Resultado. Mas nas empresas, ou em qualquer outro lugar, escola, se você não der resultado, você é reprovado. Né? Só para você ter uma ideia. Então a pessoa pensa que fazer direitinho, ou cumprir a tarefa, ou ai, Deus me chamou, olha, eu tenho que ir para Mongólia, Mongólia vai se tornando Deus. Então a obediência no que ele te falar e você ouvir. E se eu te mandar sair da Mongólia? Quando você estiver numa volta para trás. E a incoerência na cabeça de todo mundo? É muito importante isso. Pode continuar sobre resolução, sobre resultado. E aí o que a gente tem que ser desafiado a pensar? Primeiro, a gente precisa questionar o nosso conceito de resultado. É um conceito orgânico. Assim. Nós aprendemos esse conceito está dentro de nós. Nós procuramos o resultado. Gente, resultado é tudo, assim. Então a gente quer ser curado, a gente quer pagar a conta, nós queremos formar, ou seja, isso é o resultado. Nós queremos o resultado, nós ficamos ansiosos para que o resultado chegue, para que aquilo que nós planejamos e desenhamos e colocamos de expectativa seja alcançado. Lendo Jesus e as bem-aventuranças, principalmente essa primeira, o que nós encontramos assim já com muita propriedade? O valor que ele dá para o processo. Hoje eu meditei algo de manhã que deixou isso muito claro. É como se ele literalmente não está interessado no seu resultado. É como se o seu resultado, e não é porque ele é mau, não, pelo contrário, mas é porque ele consegue ver e afirmar a beleza do processo. Porque é no processo que você vê a manifestação dele, não é no resultado. O resultado você tem aquela sensação de que, ufa, consegui. Claro, você pode até dar glória a Deus, agradecer Ele, mas como o seu coração é acessado é uma maneira muito única, ou seja, de conquista, de valorização para aquilo. Dificilmente você vai conseguir habitar num coração ou nessa bem-aventurança de humilde de espírito, quando o resultado está prontinho no seu colo. Pensa comigo. Se humilde de espírito é a noção, é a capacidade, é a disposição de entender que eu não tenho nada, que eu preciso depender 100%, o resultado, o que vai falar para você? Vai depender de quê? Você conseguiu, é você mesmo. Acabou, mas você não tem. Não está garantido para você. Pobre de espírito e humilde de espírito, a gente pensava isso juntos, e no original da palavra você vai ver isso, é mendigar. Assim, não tenho. Eu não tenho para onde correr, eu não tenho da onde fazer, como resolver, como dar um fim, como dar um sentido. Você se coloca numa disposição assim, vulnerável. Você pode ver isso direto nos seus processos, no seu dia a dia, com família, com você mesmo, com suas emoções, com as suas finanças. Neste momento, nós temos a chance de ser um bem-aventurado. Temos a chance de olhar para ele e falar assim, eu não tenho nada, eu reconheço, a circunstância me faz entrar nessa condição e aí ele se manifesta. Essa semana, a gente na Jocum estava tendo um processo muito gostoso e ao mesmo tempo árduo, forte, de avaliar o semestre. A nossa vida, o nosso processo, os nossos projetos, o resultado. Mas foi tão gostoso, com lágrimas e com choro e com o coração apertado, porque vem direto em cima da gente, porque nós nos colocamos à disposição de pegar o processo e ver o processo de cada um, o meu processo, as minhas mazelas, as minhas questões, aonde eu preciso depender mais e tal. E sabe qual era o resultado de cada final de papo, de reunião, de oração? Vendo o Senhor, a gente via Deus na vida de cada um, no momento de cada um, na experiência de cada um. Humilde de espírito, essa disposição, pobre de espírito, né?
A gente pensava isso juntos na semana passada, né? O que um pobre tem? Fala para mim. Não sou pobre, você é pobre, eu sou pobre. Não tenho. Não dá, não tem como pela sua força, não tem como pela sua suficiência, não tem como pelo seu meio. Bem-aventurado quando o seu espírito, a sua existência se torna pobre, se coloca nessa disposição, você começa a entrar no reino. Por quê? Porque Ele se manifesta, porque Ele se configura em você. Isso é lindo demais. O que seria para nós a parte mais árdua, que é mesmo o processo, pode ser encarada como a parte mais produtiva, maior revelação, de você ver a Deus e entrar no reino. Ótimo. Alguma dúvida sobre isso? Sobre essa entrada no reino de Deus? Que é o versículo 3 aqui, né? Essa pobreza aí, a gente observa Davi, um rei falando que ele é pobre e necessitado, né? Então é por isso que vamos observar. Que nível de pobreza é essa? Isso. Nós vamos ter mais esse assunto dessa pobreza nas bem-aventuranças, esse assunto, esse tema virá sempre. Hoje ele estava também estudando isso, e é interessante como Jesus enfatiza nessas bem-aventuranças aqui, que é o reino de Deus, toda a dependência. Não é bem-aventurado, Vera, porque você é tadinho, não. É porque você é humilde e depende. Você busca ajuda. Você quer, você chora, você é injuriado, não é? Você tem sede e fome de justiça. Você quer o trem certo. Não é porque você merece ou merecedor, não. É porque Ele quer dar. Aí vem algo que é interessante, que eu aprendi essa semana também. Gente, vocês devem interromper e podem interromper, viu? Essa questão, Saulinho, está tão claro na minha vida, cada dia mais. E não é contra quem assim, não tem essa visão ainda, mas eu creio que essa é a visão bíblica. Do trabalho versus relacionamento. Entendeu? É claro que vocês não vão ficar parados na jogum, tem que fazer manutenção. Mas se não fizer na perspectiva do reino de Deus, você está só juntando folha e cumprindo tabela da cozinha. E faz com raiva. E a comida sai ruim. E o prato sai mal lavado. E você deixa a folha para trás. E você costura a meia do seu filho com raiva. Então ela vai rasgar de novo. Porque você não fez bem. Você atende um cliente mal atendido na advocacia. Temos essa perspectiva do trabalho versus o relacionamento. Então essa semana, Deus falando comigo através de uma pessoa simples. Eu fiquei prestando atenção nesse. Ah, mas que delícia, que bom. Presta atenção. Abel e Caim, Caim e Abel. O que é? Trabalho versus relacionamento. Por quê? Porque Caim produziu muito e trouxe do fruto da terra. Mas Abel trouxe das primeiras coisas. E ele queria conhecer mais a Deus. Ele sabia que Deus iria, que ele aprendeu com o pai, com Adão, com a Eva. Nos anos de vida todos eram adultos já, não eram crianças. Vivia fazendo culto, altar, vivia fazendo aquele trem. Quando trouxe, aqui, né? Ai, que obrigação boa, que beleza, tem meu dízimo, estou livre. Estou livre. Ai, Deus, ó, estou livre, hein? O outro trouxe das primícias. Saul e Davi. O Saul passou o carro na frente dos bois, querendo fazer sacrifício, querendo fazer tudo. Tinha que ganhar a guerra, tinha que fazer, tinha que acontecer e tal. Porém, Samuel disse, completa o versículo que eu tenho ensinado para vocês. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O rei perdeu a coroa. E depois ele ungiu o pobre e necessitado. Viu, Odile? Eu peço até desculpa, porque eu estava aqui concentrado no versículo 4, e vocês falando o 3 aí, eu entrei no assunto até... Não, mas tá bom. Encaixou. Vocês falavam naquele assunto. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Aí o seguinte, o que acontece? Saul e Davi. Saul vinha correndo atrás. E outra, não tem desculpa, viu, irmãos e irmãs? Ah, mas não sei o que. Tá? Vou citar o exemplo do Novo Testamento, um agora que eu lembrei, que eu até anotei aqui agora mesmo. Marta e Maria. As Martas sempre têm as desculpas. Ah, mas se eu não fizer, quem vai fazer? O pão de queijo tem que sair, né? Mas tem hora de fritar o pão de queijo. Já sabe. Tem hora de lavar o feijão, tem hora de catar, tem hora de fazer tudo. Mas a prioridade não é essa. Porque vocês experimentaram, e eu também, quando você começa o dia orando para valer na presença do Senhor, o dia rende. Ou você pode me contestar nisso? E essa correria de ir atrás, de fazer, porque senão eu estou sem tempo e tal, não vai adiantar nada. E outra, vou te falar mais, não é vantagem diante de Deus não, assim ficar cantando de Marta aí. Viu? O importante de Deus não é você cozinhar para Ele, ou para o povo. O importante é seu coração. Aí sua cozinha vai ser 70 vezes melhor, sua comida. Se fizer só por obrigação, por favor, chegue para mim e fale, pastor, não quero fazer isso porque não quero. Tá bom, vou arrumar outro. Mas não faça porque está na tabela. Porque está na escala. Né? Você sabe muito bem o que eu estou falando aqui de Jocum também. Né? Então é muito importante essa entrada no reino de Deus. Não é? De nós sabermos esse relacionamento, que a produção virá, o resultado vai ser bom, mas a primeira coisa é o coração no centro da vontade de Deus. Como todo mundo aqui está careca de saber. Deus quer que você faça bem, que eu faça bem? Claro, tem que estudar, tem que orar, tem que buscar. Não pode chegar aqui e chutar os trem, não. Mas tudo tem tempo. Entendeu? Vai, Sirley. Eu estou com uma pergunta aparentemente muito simples. Tá, o Saulinho vai responder. Ok. Mas, como a gente sabe, às vezes a gente passa por cima de algumas palavras, de algumas ideias, ou até de conceitos, como se a gente soubesse com profundidade, com cuidado a respeito disso. De repente, para, como isso é usual nas quinta-feiras, a gente descobre coisa preciosa para nós. Uma pergunta aparentemente simples. Para mim, eu acho que tem mais coisa a gente cavar, tem coisa mais preciosa. O que é ser abençoado? Bem abençoado, bem abençoado. Eu posso Falar, falar? Porque é o seguinte, não, o negócio é o seguinte, porque eu tava esperando um momento hoje no estudo para falar sobre isso. Porque o bem-aventurado é o que começa no capítulo 3, no capítulo 5, verso 3.
escolhida, separada para ser alegre. É por isso que Paulo fala, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Entristecidos, mas sempre alegres. Porque você sabe que na injúria, na injustiça, nas mentiras contra você, você tem que ser alegre e se alegrar, que é o contrário das outras pessoas, porque no julgamento, o advogado está aqui e tal, né? O juiz está aqui, no julgamento o cara tal falou da Preta Gil, ela vai lá e processa. Fiquei pensando naquele caso dessa semana, né? Falar contra a Preta Gil aí na internet. Fiquei pensando, e se eu fosse negro? Se eu fosse preto? Eu acharia ruim me chamar de preto? De negro? Me chama de branco. Eu sou branco. O ruivo de ruivo. Então, a gente se entristecer, nesse caso aqui, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, dizerem todo o mal contra vós, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão na verdade. Então essa palavra Macarioi aqui é uma pessoa extremamente abençoada, além do normal, que não se pode entender. Os que choram, os que têm fome e sede, é mais ou menos o contrário. Então você não devia chorar quando você precisa chorar. Não, você pode chorar, mas você é bem-aventurado se você chorar pela coisa certa. Então esse bem-aventurado, você vê quando alguém te perguntar, né? Não precisa citar o grego, não. Não vai, sabe? Só você ver que é uma palavra que é usada em todos os textos. Macarioi, 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 Macarioi. Jesus fazendo isso, e quem escreveu no grego lá, porque ele não falou em grego, ele falou em aramaico, mas a pessoa que escreveu na época, Mateus, ele escreveu em grego, no grego koiné, que é o grego comum, era o inglês da época, todo mundo falava, e a língua mais profunda até hoje é o grego. Por isso que Paulo fala também que ele veio na plenitude dos tempos, o tempo histórico, o tempo econômico, o tempo religioso. Ele veio exatamente na plenitude dos tempos. Porque a língua era melhor falada até hoje. Entendeu? Etimologicamente falando, é a língua mais profunda, com mais ramificações. É o grego koiné. Então, esse bem-aventurado é a pessoa supremamente alegre. Alegre, afortunada. Está triste, perdeu alguém, ficou doente, tem notícia de que está canceroso? Alegre-se. Seja um bem-aventurado. Porque algumas versões colocam feliz, eu acho muito pobre essa expressão feliz, simplesmente feliz. Tanto é que no português é muito difícil eu falar assim, ô Saulo, você é um bem-aventurado. A gente não fala, porque é uma palavra grega, especificamente para esse texto aqui, e usada por Jesus. Ele podia falar alegre, né? Podia falar alegres. Alegres são vocês, mas não, ele fala bem-aventurados, porque é um relacionamento com o reino de Deus também. Reino de Deus não é paz e justiça e alegria no Espírito Santo. É uma alegria do Espírito Santo, a bem-aventurança. Não é? Fica mais fácil, viu? Fala. No caso desse bem-aventurado aí, a gente pode aplicar ele por causa do reino, da época do reino, ou por causa da vida atual mesmo. Em todo o tempo. A bem-aventurança não foi só para aquela época, a Bíblia não é só para aquela época. Então hoje, você passa por... Eu passei por circunstâncias na igreja presbiteriana, nós vimos de lá. Por que eu estou aqui hoje? Por que a vida existe? Você não sabe da história ainda. Você vai saber, se você vier para cá, você vai saber. Né? Então, por quê? Aí fica assim, ai, tadinho, ai. Você me viu assim, Sirlei, lá no julgamento dos trem? Não. Ai, eu mesmo, ai,
Eu sou verdadeiro. Ai, que bobagem é essa? Eu estava vivendo a verdade que Jesus queria. Não prejudicava ninguém. Tentando levar a igreja para frente. Eu vou ficar triste? Eu não. Teve um dia que eu lembro, a gente chegou lá em casa, lá naquela rua lá, morava lá perto da Quinta, como é que chama aquela rua? Cesário Que? Cruzado. Cesário Cruzado. Aí Nilson falou assim para mim, olha, se você quiser voltar para a minha primeira, você volta. Eu não volto não. Eu falei, não, vou ficar tranquilo, não vou voltar não. Está no processo já. O trem já está definido. Só não expuseram ainda. Mas está tudo combinado nos bastidores. Você acha que eu vou ficar com raiva de um trem desse? Você acha que eu tenho mágoa de um trem desse? Eu cito para você aprender sobre história. Você tem que ler história, que ver história. Tem um ciclo de história. O que aconteceu com você, comigo, aconteceu com mais gente. Assim fizeram com quem? Com quem? O texto? Com os profetas que viveram antes de vós. Então vocês são felizes. Vocês são maravilhosos. Eu não sou o primeiro, vou ser o último. Nem o Simon, tem outros. Não. Então, essa bem-aventurança, que é essa alegria suprema, esse afortunamento, essa coisa que não se explica, de alegria, de bem-aventurança, de recompensa que nós vamos ter por causa da fé que temos no Senhor, ela nos firma nos passos de sermos cidadãos do reino de Deus. Nesse perfil aqui. Verso 3, né? Leia de novo, só lendo a mensagem agora, por favor. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena, mais de Deus e do seu governo. Então, os humildes de espírito, para a gente encerrar, porque não vai dar tempo mais nada. Né? E a gente repetiu o verso 3, mas tá bom, tá? Não é bom? Nós estamos indo para casa, está com pressa de quê? Eu não estou com pressa, não. Verso 3, se pudesse ficar nele um mês, ia aprender muito mais coisa profunda, né? Humildes de espírito, sabe o que você falou. Ptoros, é uma absoluta mendigância, como você citou antes, sem ter visto o grego. Meu comentário aqui é de espíritos de orgulho. Uma absoluta mendigância, sabe pelo quê? Mendigo, o mendigo do espírito, aqui humilde de espírito, é o mendigo de espírito, é de vontade de respirar ar. A palavra aqui vem do pneumos, é do espírito, é do pulmão, né, que é pneumo, o ar fica lá. Então a pessoa, ela é pobre, ela é humilde, ela é mendiga daquilo que é vida e que dá ar. Então você é feliz se você é um mendigo que procura ar no Senhor. Olha aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, por vida espiritual. E é interessante, para finalizar, o que fala esse texto aqui. É uma pessoa como um mendigo espiritual, que respira e quer ar do Espírito, ele quer no pessoal, ele quer o pessoal para ele, mas quando ele adquire, todo o público fica sabendo. Por isso que ele é bem-aventurado. Sabe que ele tem sede, que ele quer respirar o ar, ele quer ter vida, porque ele é pobre, ele não tem, ele está buscando, e aí Deus dá, e quando dá e ele respira no Espírito, todos ficam sabendo. Entra no teu quarto e ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará como? Publicamente. Está tudo ligado. Está tudo dominado pelo Senhor. Pode ficar tranquilo. Amém? Amém. Alguma pergunta sobre o verso 3? Fala, Domingo. Não, só esse publicamente. Esse publicamente aqui ou pós-morte? Tipo,
Deus ele vai, por causa que às vezes eu fico imaginando assim que, não sei, parece que a gente fica olhando esses textos assim, parece que a gente espera essa honra aqui, aí acaba se tornando essa... Você espera onde? Espera no céu. Então acabou. Então, mas essa é a minha dúvida, por causa que fica parecendo que esse público é público. É Mas Jesus já te responde. Porque quando você quer aplauso aqui, você já recebeu a recompensa. Juntando com o texto da oração. Fala assim, quando eles te aplaudirem, muito bem, não, que gracinha, é isso mesmo e tal, você pode até receber, muito obrigado. Assim, ô pastor, mas que palavra o senhor deu? Muito obrigado. Glória a Deus. Nem se eu falar glória a Deus, não significa que eu estou dando glória a Deus. Muito obrigado, tá bom. Obrigado, Deus me deu, aleluia, vamos para frente e tal. Agora, se eu quero mostrar que eu sou humilde de espírito e quero ganhar alguma coisa e quiser assim, reconhecimento, o trem já começa a azedar. Porque o teu pai pode te recompensar publicamente aqui, como já fez muitas vezes com você e comigo, ou deixar você comer o pão que o diabo amassou com o rabo aqui e só te dar essa recompensa depois. Então depende de mim, do meu coração, onde é que o meu coração está firmado? Nos aplausos aqui ou na recompensa que virá lá? Muito boa palavra. Muito obrigado. Já recebeu um aplauso. Valeu então, vamos orar?